Então Acabe convocou todos os filhos de Israel e reuniu os profetas no Monte Carmelo. Então Elias se chegou a todo o povo e disse: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, segui-o, e se Baal, segui-o. Porém, o povo nada lhe respondeu. Então disse Elias ao povo: só eu fiquei por profeta do Senhor, e os profetas de Baal são 450 homens. Deem-se-nos, pois, 2 bezerros, e eles escolham para si um dos bezerros, e o dividam em pedaços, e o ponham sobre a lenha, porém, não lhe coloquem fogo. E eu prepararei o outro bezerro, e porei sobre a lenha, e não lhe colocarei fogo. Então, invocai o nome do vosso Deus, e eu invocarei o nome do Senhor. E há de ser que o Deus que responder por meio de fogo será Deus. E todo o povo respondeu dizendo: é boa esta palavra. Senhor, fala conosco na autoridade do nome de Jesus. Amém. Se assente com a Bíblia aberta nesse texto, por gentileza. Louvado, exaltado seja o nome do nosso eterno e glorioso Deus. Essa passagem não é estranha para nós, ela é bem conhecida, porque quem é que nunca ouviu falar do profeta Elias no Monte Carmelo, que orou e Deus respondeu com fogo? Todos conhecem essa passagem, cantores e cantoras cantam esse texto bíblico, hinos famosos no nosso meio, que relatam essa passagem bíblica real e poderosa. Deus manifestando que Ele respondeu ao desafio que o profeta Elias lançou para Acabe e para os profetas de Baal. Mas tudo tem uma origem. E quando nós olhamos para a Bíblia, ela nos diz que quando Acabe assume o reinado de Israel, ele é persuadido pela sua esposa, chamada Jezabel. Esta mulher, que era uma mulher maligna, uma mulher terrível, idólatra, pecadora, uma mulher que adorava deuses estranhos, como um deles, Baal. Ela então persuade o rei, e ambos se juntam para contaminar toda a nação de Israel. O povo que outrora serviu Deus vivo, cria no Deus vivo, tinha a sua fé no Deus verdadeiro, agora trocam o Deus verdadeiro pelo Deus falso. Trocam a verdadeira fé por uma fé falsa. Trocam o Deus de Israel por um Deus de D minúsculo chamado Baal. Não bastasse isso, as oferendas oferecidas para Baal, os sacrifícios que eram feitos a Baal, um deles era justamente o ato das imoralidades. Através de atos de imoralidade de cunho até sexual,
eles acreditavam que estavam adorando a Baal, servindo a Baal. E Baal era muito famoso no meio deles. Agora, nação toda contaminada, agora não só Acabe e Jezabel, mas todo Israel também sob esta influência ruim. Agora, entre os feitos de Baal, eles acreditavam piamente que Baal era quem mandava a chuva, que Baal tinha o poder de fazer chover, e eles acreditavam que quando eles faziam sacrifícios a Baal, ou praticavam orgias, aquilo, de certa forma, excitava o Deus Baal, a ponto de que Baal expelia dele mesmo o seu sêmen, e o sêmen de Baal era a chuva que caía sobre a nação. Então, quando eles viam a chuva cair, eles acreditavam que era Baal estando excitado e alegre com as oferendas, com os sacrifícios. Então, eles revertiam a Baal toda a honra e toda a glória. Agora você veja que neste cenário caótico, surge o profeta Elias, amando do Senhor, e por isso o profeta Elias diz: não vai chover. Vamos ver quem é Deus que controla a chuva aqui neste lugar. Vocês acham que é Baal que manda chuva? Pois não vai chover segundo a minha palavra. Louvado seja Deus. E assim por 3 anos e meio, os céus retiveram as suas nuvens, e não caiu uma gota de água. Sacrificavam, adoravam, profetizavam, faziam suas feitiçarias, e o céu continuava em silêncio, e nenhuma gota, nenhum vento, nenhum frescor. Com o passar do tempo, os açudes se secaram, as represas não tinham mais água, os poços estavam ressequidos, e agora, com a falta de água, a terra começava a sentir a sequidão, e não havia nela mais a umidade. Não havendo a umidade, parou na terra o plantio, jogava-se a semente, mas a semente não germinava, porque não era regada. Então a semente morria, esturricada, castigada pelo sol. Não brotando a semente, não havia a colheita. Não havendo a colheita, não havia alimento. Começou agora faltando água, e agora está faltando também alimento. Continuando ainda dentro do processo do tratar de Deus com a nação, através do profeta Elias, faltou água, faltou alimento, e agora os animais começam a morrer, porque se não tem água, o camelo precisa de água, ele aguenta o deserto, ele é forte, mas um camelo bebe 120 litros de água, e sem água o camelo morre, sem água o jumento morre. E agora essa seca atingiu água, atingiu o alimento da plantação, atingiu os animais. E agora os comerciantes, que dependiam da negociação de mercadorias, não tem mais com o que fazer negócio. Por quê? Porque eu não tenho semente para colher, então eu não tenho alimento para vender. O fornecimento acabou. Imagine você indo em qualquer supermercado, procurar uma alface, um tomate, um pepino, uma berinjela, algum tipo de legume ou de hortaliça da sua preferência, e chegando lá no mercado, no sacolão, as prateleiras estão todas vazias, e você pergunta para o dono do comércio: cadê a alface? Cadê o tomate?
cadê o pepino? Eu estou com vontade de comer uma salada. E ele dizer, os fornecedores não estão entregando mais. E você perguntar, por que os fornecedores não estão entregando? E ele diz, porque há uma seca terrível, então nada está sendo plantado, porque nada cresce, nada dá fruto, consequentemente não há colheita, e também não há como nós negociarmos mais. Os funcionários têm que ser mandados embora, porque não há renda. E agora a nação está experimentando falta de água, falta de alimento, falta de animais, acabou-se a carne. Está experimentando agora também o desemprego, a economia é atingida, e começa a haver um colapso financeiro em toda a nação. Lembre-se de que o povo tinha que pagar tributo ao rei, e agora o governo está começando também a colher a seca, porque se eu não vendo, eu não tenho como gerar nota fiscal, se eu não gero nota fiscal, não gera imposto. Então agora o governo também está começando a ficar com os cofres vazios, o cofre de Acabe começa a se esvaziar. Acabe não fica com raiva de Elias, por conta de que está faltando alimento aqui, faltando água ali, porque todos serviam o rei, todo mundo podia ficar sem, mas o rei não podia ficar sem. Acabe está com raiva, é porque agora tocou no tesouro do rei, está faltando agora a arrecadação dos impostos. Imagine você num cenário desse, caótico, pessoas desempregadas, pessoas passando fome, não tem água para lavar uma roupa. Você imagina 3 anos e meio, você não ter água para lavar a sua roupa, você tem que vestir roupa suja, você não conseguir beber um copo de água, automaticamente, eles não tinham mais o transporte, porque não havia carro e não havia avião como hoje, o transporte era animal. Se eu não tenho animal, o animal morreu, eu não consigo ir em outra cidade buscar recurso, eu não consigo ir em outro país fazer negócios, para pegar recurso de lá para trazer para cá, porque eu não tenho mais meio de transporte. Deus, quando cerca, Ele cerca por completo. Deus, quando quer trazer uma punição, ninguém escapa da punição de Deus. Deus, quando quer fazer minar os recursos, Ele sabe exatamente aonde mexer e aonde tocar. Pastor, que mensagem é essa? O senhor está dizendo que Deus vai minar os meus recursos? O senhor está dizendo que Deus vai tocar na minha vida em forma de punição? Não, eu estou te contando o que está acontecendo com Israel. Eu não estou aplicando, estou te contando, relatando o texto, o que está acontecendo com eles, e estou dizendo para você o que Deus está fazendo através do profeta Elias, no meio deles. Pois bem, Acabe está furioso com Elias, não adianta os profetas falsos ficarem profetizando, porque no final o controle está nas mãos de Jeová. Deus está controlando tudo. Então quando nós olhamos, nós observamos que a seca é total, mas interessante, é que Deus fala com Elias, vá para o ribeiro, e quando ele chega no ribeiro tem água, mas não tem alimento, e o Senhor ordena aos corvos que tragam carne fresca para Elias. Está tendo um deserto financeiro naquele lugar, está havendo uma seca econômica naquele lugar, está havendo uma falsidade espiritual naquele lugar, aquele lugar não está com uma espiritualidade verdadeira, a espiritualidade que está habitando ali é falsa, é Baal e aos seus profetas enganadores. Mas é interessante que mesmo em meio a toda essa crise, Deus está sustentando o seu servo.
Deus está dizendo aqui para você nesta noite, neste lugar: não fique olhando para a seca da água, não fique olhando para o problema da economia, não fique observando Acabe e muito menos Jezabel. Coloca os teus olhos no Senhor, porque o Senhor te sustenta em meio a qualquer crise que esteja acontecendo. Ele tem poder de entrar com a providência, mesmo que tudo diga não. Elias está na beira do Querite, e Deus está cuidando de Elias. Elias não sabe onde buscar recursos, e Deus está trazendo os recursos até Elias. O Senhor está dizendo aqui nessa noite: eu vou mandar os recursos chegarem até você. Você não tem que sair em busca dos recursos, você não tem que se desesperar por causa da falta dos recursos. Eu sou dono do ouro, eu sou dono da prata, e eu dou ordem a corvos para levar os recursos aonde você estiver. Aí você pergunta: pastor, onde eu estiver Deus vai mandar o recurso? Não, onde você estiver não, aonde você estiver na vontade de Deus. Porque Deus falou com ele: vai para lá. E quando ele obedeceu a ir onde Deus mandou, Deus enviou os recursos. Deus está falando aqui com essa igreja nessa noite: quando você fica na obediência, eu envio os recursos. Agora, se você sai da obediência, aí, meu irmão, não há o que fazer. Aí tu vai provar a seca que todo mundo está provando. Tu vai ficar na falta de recurso que todo mundo está ficando. O Senhor falou no meu coração agora há pouco, eu tive que anotar correndo. E Ele disse ao meu coração: seca, Carlos, é para quem está fora da minha palavra. Sequidão, crise, dificuldade é para quem está fora da minha palavra, mas quem estiver debaixo da minha palavra, eu não deixarei ficar passando por necessidade. Bendito seja o nome do Senhor. Você pode dar glória a Deus, irmão? Meu irmão, miséria é para quem está fora da palavra de Deus. Aí você vai dizer: pastor, o senhor está fazendo uma apologia de que quem está na miséria é porque não serve a Deus, e quem está bem de vida é que serve a Deus. Mas tem um monte de ímpio que é rico, pastor. E, meus irmãos, vocês não estão me entendendo. Eu não estou falando apenas num contexto físico e material, mas principalmente espiritual. Eu acho que 1000 vezes pior do que uma miséria financeira é a miséria espiritual. É você não sentir mais a presença de Deus, não orar mais, não ter vontade de ler a Bíblia, não ter vontade de cultuar mais, não ter vontade de fazer mais nada para Deus. Isso é a pior miséria que tem. Porque a miséria da falta de arroz e feijão é só ir lá no mercado e comprar. É fácil de resolver. Mas a miséria espiritual você vai comprar de quem? Quem é que você vai comprar e dizer: me dá, eu preciso de recurso espiritual? Ninguém tem para vender. Os profetas de Baal estavam pensando que podiam vender recurso espiritual. Deus só fez assim, ó. Acabou. Secou. Então miséria é para quem está fora da palavra de Deus. Porque quem está na palavra de Deus não provará de miséria. Por quê, pastor? Uma coisa, irmão, é você passar por momentos de dificuldade. Uma coisa é você passar por momentos de necessidade. Isso acontece na vida de todo mundo. Paulo falou que ele estava acostumado a tanto ter muito como a não ter nada.
Mas são momentos. Outra coisa é você viver a vida inteira na condição. É totalmente diferente. Passar por um tempo de prova, por um tempo de dificuldade, todos nós estamos sujeitos a passar, sendo crente ou não crente, e sendo fiel a Deus. Todos nós podemos passar por certos momentos de necessidade. Mas viver a vida inteira assim, abre os olhos que tem alguma coisa errada. Abre os olhos que alguma coisa está acontecendo. E Deus está falando aqui conosco nessa noite: como eu sustentei Elias no Querite, eu posso sustentar aquele que me serve em qualquer situação. Eu me lembro, permita-me testemunhar, eu me lembro quando eu tinha aproximadamente 16 anos de idade, ainda jovem, adolescente, e eu era novo convertido na fé. Aquela febre do primeiro amor, Jesus, 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 eu não queria outra coisa a não ser Jesus. Os pouquíssimos colegas que eu tinha da minha idade, não aguentaram mais caminhar comigo. Por quê? Porque eles queriam futebol, eles queriam videogame, eles queriam coisas dessa idade. Eles queriam sair para começar a arrumar garotinhas e dar os seus namoricos. E eu estava totalmente apaixonado por Jesus Cristo. E aí eu perdi o gosto. Não foi pastor que colocou regra em mim. Não foi pastor que chegou e disse o que eu podia, o que eu não podia. Nada disso. O Espírito Santo veio e falou: agora você é meu. Oh glória! E naquele momento, irmão, o gosto pelo futebol desapareceu. Naquele momento o gosto por videogame desapareceu. Naquele momento todas as diversões que existiam, sejam elas até diversões boas, ou sejam diversões que não eram boas, eu perdi a vontade. Se você perguntasse para mim qual era o seu maior prazer com 16 anos de idade, meu maior prazer era estar dentro da casa do Senhor. Não tinha coisa que mais enchia a meu coração do que isso. E olhe que eu não era obreiro, eu não era diácono, eu não era auxiliar, eu não era muito menos um pastor, eu era apenas um membro que estava sentado ali no banco, novo, convertido na fé. Mas a minha alma se alegrava, a minha alma se derramava diante do Altíssimo, quando eu estava dentro da casa do meu Deus. E isso não foi imposto por ninguém. Não foi algo que alguém chegou, agora você tem que estar aqui sempre. Não, estava intrínseco dentro da minha alma. É como se Deus tivesse marcado. Imagine, quem já viu aqui, quem já foi da roça sabe o que eu estou falando, e quem não foi da roça já deve ter assistido isso alguma vez em algum filme, ou em alguma coisa na televisão. Sabe quando você pega um ferro, coloca nas brasas, com as iniciais do nome de alguém, e você levanta aquele ferro vermelho, e você marca o gado. Já viram isso? E aí você encosta aquele ferro, e a marca das iniciais daquele nome gruda ali no couro do boi, e o boi depois sara, mas à medida que o pelo crescer outra vez, vai crescer com a marca. Onde aquele boi for, você vai ver a marca que está nele das iniciais do dono e do proprietário. Assim o Senhor fez comigo. Quando eu me converti, Ele pegou a tenaz da brasa do altar, e pegou o Espírito Santo e me marcou, e falou: agora você não é mais do mundo, você pertence a Jesus de Nazaré. Quantos aqui pertencem ao Senhor Jesus Cristo e são marcados pelo Espírito Santo de Deus? Então dê glória a Deus por isso. Porque essa marca, diferente do gado que fere, essa marca não mata. Essa marca, na verdade, ela faz com que eu e você, que estávamos mortos, agora somos vivos na pessoa bendita de nosso Senhor e Salvador Jesus. Aleluia. Eu sinto a presença de Deus.
fomos marcados com o fogo da glória. E por que eu estou dando esse testemunho? Porque logo que eu me converti, como eu disse, os colegas se afastaram, eles não aguentavam ficar perto, porque o único assunto era Cristo, e para eles era um assunto chato, para eles era um assunto que não empolgava, e quanto mais eu falava, mais animado, empolgado, olhos brilhando ficava. É assim mesmo, a Bíblia diz que o natural não consegue discernir as coisas do Espírito, mas somente o espiritual as discerne. A Bíblia fala que a pregação é loucura para os naturais, enquanto que para nós é o poder de Deus. E aí, meus amados irmãos, naquele momento eu passei por crise financeira. Eu estava rico espiritualmente, milionário na fé, mas eu estava extremamente necessitado financeiramente. Então eu orava: Deus, se não tiver o que comer, amém, louvado seja o teu nome. E Deus permitiu que por um pouco tempo eu experimentasse uma seca material, mas eu, ao analisar a minha vida naquele instante, percebi que eu estava firme na igreja, não estava fazendo nada de errado. Então percebi que aquilo era uma provação da minha fé. Uma coisa é você passar por problemas, porque você sabe que você está pisando na bola. Outra coisa é você passar por situações, mas você sabe que está tudo bem, que você está na presença de Deus. Então você tem que entender: Deus está me provando. Deus provou Elias na seca que ele estava enviando sobre os que não eram da fé de Elias. Deus mandou uma seca sobre o povo que estava adorando Baal. Deus mandou uma seca sobre uma nação que estava debaixo de maldição. Mas como Elias estava lá, Elias então agora também passa por essa situação junto com eles. Mas há uma diferença: eles estão passando porque estão pecando, Elias está passando porque Deus está provando. O que isso quer dizer? Não compare a sua situação com a do outro, porque às vezes a mesma situação que está na sua vida e está na do outro, tem propósitos diferentes. Às vezes na vida de um é punição de Deus, e na vida do outro é só provação de fé. Ou na vida dos dois é provação, ou na vida dos dois é punição, não tem como saber. Mas cada um, diz a Bíblia, examine-se a si mesmo. Então eu, como pastor, jamais posso te julgar. Eu jamais posso apontar o dedo e dizer: você está passando por isso porque Deus está te punindo, você está passando por isso por causa disso, disso, daquilo, e ficar julgando as tuas situações difíceis. Não posso. Já observou que ninguém julga quando você está bem? Só julgam quando você está mal. Então eu não posso julgar porque você passa por isso ou por aquilo, eu não posso. Mas você, examinando a si mesmo, você consegue saber. Você consegue ter um discernimento disso. Agora o outro lado qual é? Também uma forma de saber. Aqueles que estão passando por uma punição não conseguem sair, mas aqueles que estão passando por uma provação, sendo aprovados, receberão a vitória mais rápido. Porque a situação veio para os dois, Israel e Elias, seca a ambos os lados. Só que Israel continuou sem nada, e Elias está bebendo água e comendo carne fresca. Deus vai mandar água e carne fresca. Ei, glória. Você crê, irmão? Levanta a mão para receber. Deus vai mandar água e carne fresca. Deus vai mandar água e carne. Mas como? Não tem como. A água, ela segue o fluxo comum do ribeiro. O que isso quer dizer? Recurso natural.
Recurso natural. Chego na beira do Querite, na beira do ribeiro, encontro água. Aquela água não estava brotando do céu. Aquela água era um recurso natural. Mas o corvo trazer carne no bico não é natural. Glória. Está entendendo? O corvo trazer a carne no bico não é um meio natural. Porque com certeza o corvo estava com fome. E com certeza, se ele pudesse, ele queria dar uma comida naquela carne, porque a seca era grande. Mas olha que o corvo não tem autorização de Jeová para tocar na carne do servo de Deus. Deus está usando o corvo para entregar o que o servo precisa, e o corvo também precisa, mas Deus não deixa o corvo tocar naquilo que é do servo de Deus. Deus está dizendo o seguinte: pelos meios naturais você se vira, mas o sobrenatural sou eu que mando. Sou eu que mando. E quando eu mando o sobrenatural, nem aqueles que querem tirar uma casquinha eu não deixo pegar, porque o sobrenatural é o que eu tenho reservado para você. Deus está falando aqui nessa noite. Olha, Deus não mandou o corvo não beber água. Se o corvo quisesse pousar no ribeiro e encher o papo de água, tudo bem. Não tem uma ordem de que o corvo estava proibido de beber água do ribeiro, mas o corvo não podia beliscar a carne do profeta. A carne do profeta não. Deus está falando aqui nessa noite, quando eu envio recursos por meio sobrenatural, ninguém pega, ninguém toca, ninguém tira, ninguém impede, porque eu faço chegar na tua mão. Na tua mão eu faço chegar. E diz a Bíblia que o ribeiro seca. Acabou-se a água. Aí o Senhor fala com ele: agora vai lá na casa da viúva. Ele vai na casa da viúva. Se fosse os dias de hoje, irmão, isso ia dar uma polêmica, principalmente nas redes sociais. Isso ia dar um barulho muito grande. Ia falar, imagina hoje, um profeta bater na casa de uma senhora viúva, que não tem recurso, para dizer que foi lá para ser sustentado com ela. O que você acha que ia acontecer na rede social? Iam chamar ele de preguiçoso, iam dizer que ele não quer trabalhar, iam dizer que ele é um encostado, iam dizer que ele é um explorador de viúvas, de senhoras, que ele fica se sustentando nas costas dos outros. É ou não é? Não ia ser isso que iam falar de Elias hoje? Se ele vivesse nosso dia? Mas uma coisa é quando você encosta em alguém para tirar proveito. Outra coisa é quando você bate na porta de alguém que Deus te mandou ir lá. Tem diferença. Tem diferença. E a diferença está no discernimento da viúva. Porque ele não chega lá acariciando ela, não. No sentido de elogio. Ele não chega lá trazendo profetagem, não. Trazendo revelagem, não. Não chega lá falando besteira, não. Ele chega lá dizendo para ela: eu quero comer. E ela diz: eu não tenho nada. E ele diz: é por isso que eu estou aqui. Por que ele está lá? Porque ele viu que o Deus que entrou com o sobrenatural para sustentar ele, também entraria com o sobrenatural para mudar a história daquela viúva através dele. Deus está dizendo aqui nessa noite, o tempo está acabando, eu vou ter que terminar. Deus está dizendo aqui nessa noite para você: ei Jesus, eu vou enviar recurso sobrenatural sobre a tua vida, mas não é só para você, é para que você leve o testemunho e que você bata onde eu te mandar, para que através da tua prosperidade eu faça prosperar outros e outras também. Está vindo recurso do céu, está vindo recurso de Deus, e não está vindo da onde você espera,
está vindo de onde você menos espera, porque Elias podia esperar qualquer coisa, menos um corvo, trazendo para os nossos dias. Que corvo era esse? Urubu. Você já imaginou um urubu trazer um bife para a senhora, irmã Mônica? O urubu quer comer carne, ou um gavião carnívoro. Aí de repente chega o bife, só que agora ele está diante de uma mulher viúva, que vai comer e morrer, e ele está dizendo para ela, não, faça, só que faz para mim primeiro, depois come você e teu filho, porque assim diz o Senhor. O azeite será multiplicado, a farinha não vai acabar. E quando ela, que estava numa situação de miséria, só que perceba, a miséria dela não era punição, porque ela vira para ele e diz assim, vive o Senhor. Opa, a viúva era crente. A situação dela era uma miséria de provação. Deus estava provando ela. E quando Elias chega com o checkmate da provação. Vamos, já que você diz que crê, vamos ver se você crê mesmo. Eu quero uma demonstração física da sua fé. Qual? Me sirva com o que você tem. Pegou não, irmão? Vou repetir. Esquece pastor Carlos, não estou falando de mim não. Vou repetir, é Deus que está falando contigo. A aprovação, o cume da tua aprovação, é eu, o Senhor, chegar diante de você e dizer, me sirva com o que você tem. O que você tem para me servir? O que você tem para me entregar? Mas eu estou numa prova lascada, mas eu quero que você me sirva o bolo. Mas não está fácil, mas eu quero que você me entregue o meu. Mas não está fácil, me devolva o que é meu. Mas não está fácil, entrega o que é meu. Mas a coisa está apertada, é a prova da tua fé. Quer sair da miséria? Então seja a prova da tua fé. Ela obedece o profeta, que na hora que está falando, representa a palavra de Deus falando com ela. E ela faz um ato de fé, e quando ela obedece, o que Deus vai fazer? Deus vai multiplicar, Deus vai multiplicar, Deus vai multiplicar, Deus vai multiplicar. Quer ver na Bíblia? Vamos lá, 1 Reis 17, 1 Reis 17, vamos na Bíblia, verso 8 em diante, 1 Reis 17, verso 8, então veio a ele a palavra do Senhor, dizendo, levanta-te e vai para Sarepta, que é de Sidom, e habita ali, eis que eu ordenei ali a uma mulher viúva que te sustente. Então ele se levantou, foi a Sarepta, e chegando à porta da cidade, eis que estava ali uma mulher viúva apanhando lenha, e ele a chamou e lhe disse, traze-me, peço-te num vaso um pouco de água que beba. E indo ela a trazê-la, ele a chamou e lhe disse, traz também agora um bocado de pão na tua mão. Olha a resposta dela, que ela mostra que ela é crente. Porém ela disse, vive o Senhor teu Deus, que nem um bolo tenho, senão somente um punhado de farinha numa panela, e um pouco de azeite numa botija, e vês aqui apanhei 2 gravetos, e vou prepará-los para mim, para meu filho, para que comamos e morramos. Situação difícil, situação desesperadora, situação de perda, situação de derrota, situação de fracasso, situação que não tem saída, para onde olha não há escape, não há providência, não há nada que possa resolver a situação daquela mulher. Elias não vira para ela e diz, olha,
Oh, eu sei, não é fácil. Realmente há uma seca tão grande, a crise está tão difícil, eu concordo com você, mas olha, eu sou um profeta, eu vou orar aqui para Deus te abençoar, se preocupe com o bolo não, eu vou orar aqui, para que Deus te abençoe, amém, amém, você crê, irmã? Eu creio, então amém, não, ele vira para ele e diz assim, não temas, Deus está dizendo aqui nessa noite, está faltando recurso, não temas, está com dificuldade, não temas, não tenha medo dessa crise, dessa situação. Aí ele diz assim, vai e faz conforme você falou, porém, primeiro faça um bolo para mim, pequeno, traz aqui, e depois você faz para você e teu filho. O que ele estava dizendo para ela? Primeiro você coloca eu como prioridade, porque o profeta aqui representava Deus. Tem gente que pega esse versículo para poder arrancar dinheiro das pessoas, e fica, olha, primeiro você tem que priorizar o profeta, me dá um dinheiro, me dá uma oferta, aí fica querendo explorar as pessoas para arrancar dinheiro delas. Não é isso não, tira isso da cabeça, quem usa isso é mercenário, é explorador da fé alheia, isso aí é falso profeta. Não, aqui é o seguinte, Elias está representando, simbolizando a presença de Deus diante daquela viúva. É como se Deus estivesse dizendo, me priorize, que eu posso mudar a situação. Seja leal e fiel a mim, o Senhor, que eu posso reverter este quadro. E é justamente, meus irmãos, nesses momentos de crise, de aperto na nossa vida, que a nossa fé é mais provada, porque é muito fácil dizer assim, Senhor, o Senhor quer o bolo? Claro, quando eu tenho o bolso cheio de dinheiro, para fazer 10, 20 bolos, um bolo não vai fazer falta. Agora, o problema é quando a questão é que aquilo é tudo que eu tenho, e o Senhor diz, me prioriza. Observe que Elias não diz para ela, dá tudo, não, ele não diz, dá tudo, não, sabe o que ele diz? Faz para mim um pequeno, volta o verso 13, faz para mim um pequeno. O pequeno representa o grande? Grande é grande, pequeno é pequeno, certo? Mas o pequeno é uma parte do grande? Sim ou não? Sim ou não? Sim. Sabe o que significa isso? Você não enxergou o que está ali não? É o dízimo. Ele está dizendo para ela, me dê a parte menor. Sempre o dízimo é o menor, porque Deus não pede 100% para nós, Ele só pede 10%, me dá o bolo pequeno, e fica com o grande. Está entendendo o que Deus está falando com você? Não fica com o bolo pequeno não, porque aí você vai comer e morrer. Devolve e entrega o bolo pequeno, e fica com o grande. Aí o que vai acontecer? Verso 14, olha o verso 14, porque assim diz o Senhor, Deus de Israel, a farinha da panela não se acabará, e o azeite da botija não faltará, até o dia em que o Senhor dê chuva sobre a terra. Olha que interessante, ele está dizendo para ela o seguinte, não vai faltar nada para você, até o dia em que haverá uma abundância maior. Ele está dizendo assim, sabe o que isso mostra para nós? Que não é que porque eu e você somos dizimistas, que nós vamos ficar ricos. Não, porque ele está dizendo para ela assim, a panela, a farinha não cabe, o azeite não acaba, sabe para quê? Ou seja, todas as suas necessidades serão supridas, até o dia em que haverá chuva sobre a terra, ou seja, até o dia que o céu vai se abrir. Aí quando eu vou lá para Malaquias capítulo 3 verso 10, está escrito, trazei-me o dízimo à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos exércitos, se eu não vos abrir
as janelas do céu e não derramar sobre vós uma bênção tal que dela vos advenha maior abastança, ou seja, não há lugar suficiente para recolherdes. Isso fala de princípio de lealdade e fidelidade, não de coisa de dinheiro. É questão de princípio de lealdade e fidelidade a Deus. Quando ela ouve a palavra do profeta e ela cumpre, aí o que vai dizer? Volta lá no verso 14, por favor. 1 Reis, capítulo 17, verso 14, por gentileza. E nós vamos terminar. Volta lá, isso. Até o dia que o Senhor dê chuva sobre a terra, verso 15. Ela foi e fez. Ela fez, conforme a palavra de Elias, que representava a palavra de Deus. Assim comeu ela, comeu ele, o profeta, e a sua casa, muitos dias. Não era para comer e morrer? Não ia comer uma vez só e já morrer? Como é que conseguiu comer muitos dias? A explicação está no verso 16. Da panela a farinha não se acabou, não se acabou, não se acabou. Da botija o azeite não faltou, não faltou, não faltou. Conforme a palavra do Senhor que ele falara pelo ministério de Elias. Deus está dizendo aqui nessa noite: eu vou enviar os recursos, eu vou entrar com a providência, eu vou fazer um milagre. Para de ficar olhando para a crise, mas tem uma coisa: seja fiel e leal. Seja fiel e seja leal. Seja fiel e seja leal. Seja fiel e seja leal. Obedeça à palavra do Senhor. Foi o que esta mulher fez. Irmão, olha, observe o que Deus está fazendo aqui. Eu estou indo por um caminho na mensagem, ela deu volta por outro assunto, que não tinha nada a ver com o início. Por que isso está acontecendo? Parece que a mensagem está até, começa de um jeito, vai para outro. O que está acontecendo com essa mensagem? Eu estou falando aquilo que Deus está mandando eu falar para a igreja. Hoje eu não estou sujeito a tema, hoje eu não estou sujeito a esboço, hoje eu não estou sujeito a exposição, a parte expositiva, chame do que quiser, mensagem temática, mensagem positiva. Não, hoje eu estou aqui debaixo daquilo que o Espírito está mandando eu lhe falar. Hoje eu estou pregando como profeta para esta igreja. Deus me deu uma palavra aqui no púlpito, e eu vim na dependência total e exclusiva do Espírito Santo, e se Ele está falando, Ele sabe com quem está falando. Deus não fala sem endereço certo. Se você está aqui nessa noite, e essa palavra está vindo para você, glória ao nome do Senhor, porque haverá recurso vindo da parte de Deus. Olha que interessante, é que eu estava falando com vocês, que eu passei por um momento de dificuldade, aos 16 anos, de repente eu estou andando na rua, e eu passo num ponto de ônibus que está lotado de gente, era horário de pico. Eu passei, eu não ia pegar ônibus, não tinha nem dinheiro para isso. Eu tinha ido visitar um diácono da igreja, que tinha tido um problema de coração, saí do hospital e eu estava indo a pé. Era mais ou menos uns 3 quilômetros de distância, e eu estava voltando a pé para casa. Então eu passei pela multidão do ponto, e quando eu passei, que eu vou dar um passo à frente, eu vejo uma nota de R$5. Olhei para aquela nota, me abaixei, peguei ela. Quando eu peguei ela, a caneta e o meu documento que estava no bolso da minha camisa, caiu, fez barulho. As pessoas que estavam próximas, todos me olharam. Eu fiquei sem jeito, me levantei, peguei a caneta, peguei meu documento, coloquei no bolso, as pessoas me olhando, e comecei: é seu? É seu? Você deixou cair? É seu? Porque eu fiquei sem graça, eu não vou pegar um dinheiro na frente de todo mundo. Vai que o dono está ali, se ele falar: se é meu, tá, toma, é seu. De repente, uma moça olhou e falou assim: não rapaz, é seu, eu vi cair do seu bolso. Quando ela disse isso, o Espírito Santo falou dentro de mim: ô bobão,
é seu. Desse jeito, irmão, é seu. Eu falei, amém. Coloquei aqui no bolso e fui andando. E a passos depois, na caminhada, eu me dei conta. E falei, Senhor, obrigado, porque lá em casa não tinha nem pão para tomar café, muito menos o café, muito menos o açúcar. O que tinha em casa, água pura, da torneira, por assim dizer, inclusive, gosto de cloro, e um pouco de farinha para comer com sal, é o que tinha em casa. E eu com aquela saudade de provar um café, senti o gosto, o paladar de um café, saudade do que era um pão com manteiga, que fazia meses que eu não sabia disso. E aí quando eu enfiei a mão no bolso, eu já pensei, eu achei os R$5, então eu já vou tirar, vou passar na CUP, vou comprar um pão lá na CUP, se der com esse dinheiro, se eu não puder comprar um pacotezinho de café, mas eu nem que seja que eu beba lá um café lá na hora, só para eu matar minha vontade. E aí quando eu enfiei a mão no bolso, que eu tirei a nota de 5, o que está acontecendo aqui? Atrás da nota de 5, uma nota de 10, era 15, atrás da de 10, outra de 10, eu tenho certeza que eu peguei R$5, mas quando eu enfiei a mão no meu bolso, tinha R$25, eu fiquei alegre, dei glória a Deus, aleluia, obrigado Espírito Santo, corri para a CUP, comprei um pacotezinho de café, comprei um pãozinho, comprei uma margarina pequenininha, levei para casa todo alegre, peguei a água da torneira, botei a ferver na leiteira, coei aquele café, coloquei um açúcarzinho que eu peguei, e aí eu comi ali, agradeci a Deus. Como eu usei o dinheiro, veio o troco, né? Quando eu olhei para o troco, eu falei, Senhor, 25, R$2,50, é o seu bolo, é o seu bolo, Senhor. Aí eu separei os R$2,50, ainda peguei mais 50 centavos, falei, isso aqui ainda é uma oferta, inteirei R$3, corri para o culto, cheguei lá no culto, parecia que eu estava dando um dízimo de 1 milhão, a alegria na minha alma, a satisfação dentro de mim era tão grande, de devolver a Deus, que eu não tinha nada, nenhum centavo, você procurasse 10 centavos comigo, você não achava, e agora Deus tinha preparado, no meio de um ponto de ônibus, lotado de gente, Ele me deu R$25, Ele me deu recurso, aonde eu jamais imaginava encontrar recurso, e aí naquela hora eu me alegrei, e eu devolvi aquele dízimo. Quando eu devolvi aquele dízimo, parecia que eu estava devolvendo dízimo de 1 milhão, quando eu dei aquela oferta de 50 centavos, Deus sabia quanto aquela oferta custava, e eu dei alegre, feliz, satisfeito. O que a Bíblia diz? Deus ama aquele que dá com alegria. Deus ama o que dá com alegria. Aí fui para casa, aí sabe o que aconteceu depois disso? Às vezes eu estava em casa e falava, Senhor, quanto tempo eu não bebo uma Coca-Cola, que saudade de sentir aquelas borbolhas do gás dela, geladinha, e eu, que saudade, Senhor, quanto tempo, não sei qual, daqui a pouco, passava 10 minutos a campainha, pim bom, pois não, irmão Carlos, eu estou vindo do mercado, não me pergunte por quê, o que foi? Estava no mercado e Deus falou comigo, leva uma Coca-Cola para o meu servo. Ei, glória. Ei, ô corvo, leva a carne lá para Elias, corvo, aleluia. Aí eu, glória, aí a Coca-Cola chegava, eu bebia a Coca-Cola, irmão, diante de Deus, que eu não estou mentindo para os irmãos, aí eu falava, Senhor, e eu não fazia de propósito, vou pensar que eu vou ganhar, não, era involuntário, eu pensava assim, Senhor, quanto tempo que eu não provo um Danone, que saudade de pegar um Danone, abrir a tampa do Danone, pegar a colherzinha e degustar um Danone. Daqui a pouco a campanha tocava, chegava uma cartela de Danone, aí chegava uma irmã, irmão, olha, Deus mandou trazer uma cartela de Danone. Eu falei, irmã, é providência do céu, a farinha na panela não se acaba, e o azeite na botija não falta.
Deus está falando com essa igreja: não vai faltar recurso, não vai faltar recurso, não vai faltar recurso, não vai faltar recurso. Descansa teu coração, seja fiel, seja leal, permanece firme, que quem vai levantar os recursos é Deus, não é você, é Deus que vai levantar recursos. Você recebe isso? Você recebe em nome de Jesus? Então dê glória a Deus.